Fala, galera. Então, nesse vídeo eu vou mostrar como determinar a medida de um ângulo de um triângulo retângulo usando as razões trigonométricas e usando isso que a gente tem aqui do lado, que é a tabela trigonométrica. Então, se eu tenho lá um ângulo desconhecido, né, cuja medida é desconhecida, que foi chamada de alfa ou de A, como está aqui na atividade, como determinar essa medida? Bom, primeiro é assim, ó, eu observo o ângulo e as outras informações que eu tenho na figura, que no caso é esse 5, que é a medida desse cateto, como nós já vimos, esse é o cateto adjacente ao ângulo A. E esse 8 aqui é a hipotenusa. Daí eu tiro, né? Qual é a razão trigonométrica que utiliza cateto adjacente e hipotenusa? É o cosseno. Então eu parto do cosseno do ângulo alfa, que é a razão entre o cateto adjacente, que mede 5, e a hipotenusa, que mede 8, para eu determinar a medida desse ângulo. Então, eu tenho que fazer quanto que é 5 dividido por 8? Que razão é essa? Ao fazer 5 dividido por 8, eu vou encontrar um número decimal, coloco um 0 e um 0 e uma vírgula, vai dar 6, que dá 48, sobra 2, né? 20 vai dar 2, que vai sobrar 4. 40 vai dar 5, que não sobra nada. Então, o resultado dessa razão é 0,625. Daí agora eu procuro lá na tabela trigonométrica, como eu estou calculando o cosseno, encontrei o valor do cosseno, então eu vou lá na coluna do cosseno e procuro um valor próximo ao que eu encontrei, ou igual. Então, 0,625, o mais próximo que eu tenho aqui são esses dois, ó. 0,629, 0,615. E o mais próximo mesmo é esse, o 0,629. Daqui eu venho e observo qual é o ângulo cujo cosseno dá esse valor. É o ângulo de 51 graus. Daqui eu concluo que o alfa é igual a 51 graus. Então, é assim que eu consigo determinar a medida de um ângulo, consultando a tabela trigonométrica e considerando as medidas que foram informadas para mim na figura. E na letra B, mais uma vez, para determinar a medida desse ângulo alfa, a gente tem as medidas aqui desse cateto, que em relação a alfa ainda é o cateto oposto, e tem a medida aqui da hipotenusa. Então, agora, eu tenho cateto oposto e hipotenusa, eu vou considerar o seno de alfa, porque é ele que usa o cateto oposto e a hipotenusa. Então, o cateto oposto é 40, a hipotenusa é 120, faço essa divisão, posso cortar o zero com o zero, 4 dividido para 12, 4 dividido para 12, coloco um 0 e uma vírgula, vai dar 3, que dá 36, sobra 4. Vai dar 3 de novo e vai dar uma dízima periódica. Então, essa razão é igual a 0,333 dízima periódica. Como agora a gente está na razão seno, então aqui eu tenho seno, cosseno e tangente. Esse é um recorte da nossa tabela trigonométrica. Então, agora eu vou na coluna do seno, porque essa razão é o seno. E vou observar o valor que eu encontrei, 0,333. Então, o que chega mais próximo são esses dois. E mais próximo mesmo do 333 estaria aqui o 325. Então, eu olho no seno, dá aquele valor que eu encontrei, e a partir desse valor eu encontro, então, e relaciono o ângulo alfa, que é aproximadamente igual a 19 graus, usando a tabela trigonométrica para encontrar essa medida. E mais uma situação para determinar a medida do ângulo alfa. Aqui eu não estou num triângulo, né? Aqui a gente tem uma figura que a gente conhece ela como trapézio. Mas para usar as razões trigonométricas, eu tenho que visualizar aqui e usar um triângulo de referência. Então, aqui, como o ângulo alfa está posicionado nessa região, nesse ângulo, né? Entre esses dois lados do trapézio, eu vou considerar, então, como referência esse triângulo formado por esses três lados aqui. Então, no caso do ângulo alfa, as medidas que eu tenho aqui fácil à minha disposição é o 12, porque é a altura do trapézio. Então, se essa altura é 12, essa altura aqui também, ó, é 12. E outra informação que eu tenho é aqui, ó,
se tudo isso aqui mede 30, e lá em cima esse pedaço que vai daqui até aqui mede 24, então quer dizer, ó, que daqui até aqui, essa medida aqui, ó, também é 24, certo? Se lá em cima isso tudo é 24, aqui embaixo também é 24. Então, esse pedaço aqui, ó, é o que falta para dar 30. Sinal, então, que esse pedaço aqui mede 6, que é um dos lados que eu posso usar também. Considerando esse triângulo retângulo aqui e o ângulo alfa, o 12 fica sendo o cateto oposto ao ângulo alfa. E o 6 fica sendo o cateto adjacente. Daí, então, a razão que utiliza cateto oposto e cateto adjacente é a tangente. Por isso, eu vou usar a tangente do ângulo alfa nesse caso. Vai ficar o cateto oposto, que é 12, o cateto adjacente, que é 6, e essa razão aqui dá 2. Como dá 2, eu vou agora lá na tabela trigonométrica. Essa é a tabela onde aqui é o seno, essa é a coluna do cosseno, e essa é a da tangente. Vou procurar na tangente aquele valor que eu encontrei, 2. Então, o que chega mais perto de 2 aqui, nesse caso, é o 2,05. Então, eu vou na coluna da tangente, observo o valor que eu encontrei e, a partir desse valor, eu relaciono com o ângulo. Para eu dizer, então, que o ângulo alfa, nesse caso, é aproximadamente igual a 64 graus. Então, utilizando a tabela trigonométrica para determinar essa medida.